galerinha do quinto ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Regiane Oliveira e nesta aula de Geografia, na verdade, introduziremos um assunto para falarmos de toda a multiplicidade cultural e étnica que nós temos no nosso país. Então, segura aí que é só o começo. Esta aula e este assunto será dividido em 3 partes. E para me ajudar, estou aqui com mais uma super representante lá do nosso time de Libras, a Raíssa. Bem-vinda, Raíssa! Muito obrigada por abrilhantar as nossas aulas e torná-la mais possível a muito mais pessoas. Olha, é assim que a gente dá significado ao nosso trabalho, em várias instâncias, quando todos podem ter acesso. E olha só, então, sem mais delongas, vamos ao título desta aula, que é Vários povos em um só povo brasileiro, parte 1. Por isso eu disse, ela está dividida. Mas eu quero que vocês reflitam na questão. Por que será que o título da nossa aula é Vários povos em um só povo brasileiro? Ó, vários em um só povo. Essa é uma reflexão que já fica para uma boa roda de conversa, para vocês irem se aprofundando ao assunto também a cada aula que vocês acompanharão. Vamos lá também. Nesta aula, estudaremos uma parte da multiplicidade do povo brasileiro. Vários povos em um só povo. Conheceremos um pouco das misturas étnicas que compõem nossa cultura, nossa história e que constroem a identidade brasileira. Moral para os nossos amigos professores com as habilidades desta aula e também a sugestão para continuar o aprofundamento. Para começo de conversa, o Brasil é formado por um povo misturados, plural. O povo brasileiro é composto de diversidade cultural, étnica, religiosa e etc. Ou seja, somos vários em um povo. O Brasil é a junção de vários povos em um só povo brasileiro. Mas o que isso significa? Devemos entender todas as misturas que compõem o povo brasileiro para compreendermos como formou-se nossa cultura. Para isso, devemos valorizar cada contribuição para a formação dessa população. Assim, conhecendo a nossa identidade enquanto povo brasileiro. Então, vamos aos poucos. E eu vou chamar a atenção aí. Se você parou para pensar no nosso título e nessa repetição que eu coloquei na introdução da nossa aula, vale lembrar que essas misturas, elas vão culminar na nossa identidade enquanto brasileiros. E a reflexão é, se temos tantas misturas, se é tão rico todo esse cenário cultural e étnico aqui no nosso país, é sinal que a nossa identidade precisa muito bem ser valorizada em cada trechinho, vamos dizer assim, em cada pedacinho para entender esse resultado final. E assim, a gente consegue também nos colocarmos, vamos dizer assim, nós nos colocaremos nos lugares, um no lugar do outro, para que possamos todos nos entender enquanto um só povo, certo? Faça os seus debates e acrescentem mais assuntos aí. Começaremos conhecendo as minorias étnicas, explorando a origem do nosso povo. E aqui eu trago 4 imagens bem
bem distintas culturalmente, mas bem interessante, porque são todas brasileiras. Na primeira imagem, nós temos aqui um indígena com uma filmadora registrando algum momento muito importante. Percebam que é bem diferente de estereótipos que nós víamos antigamente, porque esse nosso amigo está com uma camiseta amarela com um detalhezinho azul. E quem fala que o indígena não sabe mexer numa filmadora, sabe muito bem. Nós vamos entender toda essa aprendizagem aí. Ao lado, nossa imagem 2, eu tenho pessoas aqui, é uma comunidade quilombola, sendo aberta à visitação, e nós temos aqui um pessoal aprendendo uma roda de música. Dá para perceber as palmas, né? No centro, nós temos uma das chefes dentro da quilombola que trabalha com os turistas essa demonstração de cultura. Embaixo do indígena, nós temos a terceira imagem, que nós temos uma roda de capoeira. E olha só que bacana, eu fiz questão dessa seleção, eu tenho uma mulher e um homem jogando capoeira. Assim como no entorno, eu tenho mulheres, homens, crianças, todos participando desse compartilhamento de cultura. Na quarta imagem, eu tenho uma luta tradicional, vocês viram muito com a Profran, a Uca-Uca. É uma luta lá da galera do Xingu, de uma aldeia do Xingu, e a galera está fazendo a demonstração, onde tem também um espaço aqui para outros componentes da aldeia aprenderem, participarem, né, no caso da apresentação dessa luta. Então, olha que diversidade interessantíssima. E tudo isso é Brasil, certo? Então, vamos ver mais um pouquinho. Minorias. Objetivamente, quando identificamos um grupo como minoria, descobrimos que ele não tem representatividade em quantidade. Geralmente, uma minoria é um grupo diferente do que está no centro das atenções da sociedade. É um grupo pouco compreendido ou conhecido e, por isso, sofre com vários tipos de discriminação. Gente, eu coloquei uma imagem justamente como se fosse uma impressão digital com a bandeira do Brasil. Por quê? Nós temos que eliminar essa palavrinha aqui, ó, discriminação. Porque, ao final, nós todos temos a nossa identidade, que eu representei por essa digital aí, com a bandeirinha do Brasil. É isso que nós devemos pensar, assim pensando como um povo único. E quando a gente fala em minorias, nossa, com a boa professora de filosofia, eu poderia ficar para vocês aqui uns 50 minutos só falando sobre minorias. Mas o que convém a gente deixar como foco? Pensa assim, se eu tenho um grupo pouco representado, que aparece menos na mídia, que se dá menos atenção ao seu tipo diferente de cultura, ou porque são pessoas que não ficam muito em evidência, a gente considera minoria. E aí, nós precisamos entender que são todas essas minorias que vão montar o quê? Uma grande nação como a nossa. Por isso a importância de se aprender, não só a respeitá-la, mas a conhecer. Então, respeitar as minorias é se reconhecer também dentro desse montante, dessa mistura que é o povo brasileiro, certo? Então, vamos lá. O que a gente tem mais? As minorias étnicas, todas as misturas étnicas que nos tornam diferentes uns dos outros, mas especiais. E um povo multicultural ainda traz marcas de preconceito, discriminações por cada diferença. Assim, muitos grupos são isolados, sem escolha, excluídos à margem da sociedade. É então que esses grupos são chamados de minorias étnicas. Portanto, é importante conhecermos cada povo que compõe nosso povo brasileiro.
que traz características de seu lugar de origem, da sua cultura e etc. Povo tão diverso, tão múltiplo. E aí eu trago um gráfico para vocês que ilustra essas misturas. Aqui, nesse gráfico, eu tenho uma legenda ao lado. A legenda indica que eu tenho indígenas, amarelos, pretos, pardos, brancos, que compõem a nossa sociedade, a nossa população. E o gráfico aqui de pizza, eu tenho a demonstração das quantidades que nós temos. Então, a mistura existe e precisa ser respeitada. Se a gente colocar em minoria, é como se as cores que estão aqui em menos espaço de ocupação representassem essas minorias, que elas precisam ter um olhar especial. Por quê? Porque também compõem a nossa cultura e a nossa identidade. Construtores da cultura brasileira. Esse slide com relação a mapas, tanto a questão dos grupos indígenas pelo Brasil e sobre a distribuição que era anteriormente à colonização europeia por aqui, demonstram o quanto foi devastado a nossa população indígena inicialmente, quando os portugueses chegaram por aqui. Então, assim, eu vou deixar uma dica para os professores estudarem esses mapas com vocês. Vocês vão perceber que é bem interessante essa modificação, em termos de quantidade, tá? As aldeias indígenas diminuíram em quantidade de membros desde a chegada dos portugueses ao Brasil. E aí eu trago a reflexão para vocês. Quanto aos seus espaços, a preservação e respeito de sua memória, história, cultura, tradições, esse é o foco. Comunidades quilombolas. Nós temos também a questão, nós vamos adentrar em detalhes. Eu vou fechar a aula só com uns exemplos agora, porque nós vamos nos aprofundar nas aulas seguintes. Os quilombolas, que fazem parte de uma ancestralidade tanto indígena quanto de pessoas que foram escravizadas no Brasil, na colonização e no início da formação do nosso país, então houve a formação dessas comunidades que atendiam essas pessoas, por detalhes que ainda não vou me aprofundar, diz que agora é introdução. Então, nós temos como um local que era um refúgio seguro a essas pessoas. Por isso eu tenho uma demonstração de mapa aqui, inclusive, mas mais focando, se vocês olharem, quando eu tenho a questão do verde escuro aqui, ó, que é onde nós tínhamos mais essas comunidades, na Bahia, no Maranhão, mas referentes ao Nordeste. Tem um texto de informação, os tipos de casa e a cultura nas casas de taipas, a coleta do coco babaçu, porque são todas tradições que esses povos trazem até hoje, gente, nessas comunidades, porque elas existem, precisam ser assistidas. E a gente fecha com a diversidade étnico-cultural. Eu quero que vocês gravem. Nós temos uma lei que define crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Isso é um detalhe bem importante para um bom debate. Mas nós encerramos por aqui com a sugestão de atividade, um roteiro para vocês darem continuação e, lógico, a nossa telinha de avaliação, que é a sua participação na formação das aulas. Espero vocês nas outras partes sobre esse assunto. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.